Olha só, você agora, atenção, quantas horas você passa online? As redes sociais foram criadas para aproximar as pessoas, mas cada vez vemos mais estudos que dizem o contrário, né, Aline? Curioso isso. Curioso, aquela velha história, né? O problema não é a tecnologia, a rede social, mas como a gente se relaciona com ela, né? O uso que a gente faz dessas tecnologias. Raquel, psicólogos americanos divulgaram uma pesquisa que diz o seguinte: mais de 2 horas nas redes sociais por dia dobram as chances de isolamento social. Daniel Wiedemann já está aí com a gente para falar sobre essa pesquisa. Daniel, agora tem muito essa história de que na rede social a gente é sempre feliz, né? A gente sempre está comendo bem, a gente sempre está sorrindo, a gente sempre está numa paisagem maravilhosa. E a gente sabe que isso é uma grande mentira, que a vida real não é isso, né? Mas para quem não sabe lidar com essa história toda, acaba causando um certo mal, um certo desconforto, até infelicidade em muitos casos, né? Conta mais detalhes para a gente disso. Bom dia, Aline. Bom dia, Raquel. Bom dia a todos que estão nos ouvindo agora e que não estão exatamente nas redes sociais. Olha, essa pesquisa é uma de várias que vem saindo por aí, como você disse, tem sido estudado bastante, né? Foi feita com 1.800 jovens de 19 a 32 anos pela Universidade de Medicina de Pittsburgh, uma universidade bem séria, e foi publicada hoje no Jornal Americano de Medicina Preventiva. E tem uma questão aí que é um pouco o ovo e a galinha, né? Porque eles descobriram, sim, que que as pessoas que passam mais de 2 horas, né, em redes sociais, seja olhando as fotos dos amigos ou o que passa-se na vida dos seus amigos, entre aspas, na rede social, acaba apresentando o dobro de incidência do que eles chamam de isolamento social percebido. Quer dizer, elas se sentem mais isoladas do que os outros que passam menos de 2 horas nas redes sociais. Só que a gente não sabe se é o isolamento percebido dessas pessoas que leva elas à rede social ou se é o fato delas estarem na rede social que acaba causando essa sensação de isolamento, né, e de solidão. Então, eles não conseguiram determinar isso. Eles só determinaram que há essa correlação entre você estar nas redes sociais mais de 2 horas e se sentir sozinho. Algumas teorias, né, que os pesquisadores apresentaram é, como você disse, que você vê uma vida perfeita sempre nas redes sociais, né? Você fica um pouco com inveja, talvez, daquela foto linda do seu amigo ou da história boa que você lê também, porque é muito raro as pessoas dividirem as suas tragédias familiares, né, ou os seus problemas diários. Então, a exposição a sempre esse lado positivo da vida de todo mundo pode causar um pouco de inveja, mas isso é uma teoria também apresentada pela pesquisa. Eles não conseguiram medir isso. A outra coisa que é meio óbvia, quanto mais tempo você gasta em frente a um computador numa rede social, menos tempo você está no olho a olho com aquela relação, né, pessoal com a pessoa, que é essencial. Nós somos seres sociais, né, o ser humano. Então isso eles falam que também é uma questão importante para ser mais avaliada e que pode influenciar aí essa sensação de solidão. Aline, Raquel? Daniel, muito curiosa essa pesquisa, né? Você falando sobre as pessoas colocarem sempre coisas boas, né, que causam inveja, mas muita gente também quer atenção. Aí coloca, hoje não estou bem, hoje não sei. Sempre tem tentando chamar a atenção dos outros de alguma maneira, né? Daniel, muito obrigada. Daniel trazendo os dados da pesquisa. A gente vai repercutir aqui e conversar mais sobre esse assunto com a doutora Fátima Vasconcelos. Ela é membro da diretoria da Associação Brasileira de Psiquiatria. Doutora Fátima, mais uma vez, muito obrigada. Bom dia. A gente já discutiu essa questão de internet, de redes sociais outras vezes, mas essa pesquisa traz dados curiosos, né? Dessa questão do isolamento, da pessoa se sentir sozinha dentro de uma rede social. Isso é muito curioso, né? Como é que a pessoa pode perceber isso, que ela está entrando numa zona de perigo, se sentindo sozinha, se isolando do mundo, participando de redes sociais? Pois é, na verdade, as pessoas ficam em casa, ficam num computador e não veem outras pessoas. O computador dá uma certa satisfação no início, a pessoa fica se sentindo confortável, mas o problema é o seguinte: quanto mais a pessoa se isola, mais ela vai ficando mais infeliz, mais solitária, porque o contato entre pessoas, na verdade, assim, a expressão do outro, que é imediata, isso faz com que a gente se anime, né? Então, o processo de conversa entre 2 pessoas ou entre 3 pessoas é uma coisa que revigora a gente, que fortalece a gente. Enquanto você ficar passivamente
olhando para imagens e para o Facebook, o que seja, reflete uma situação que é o seguinte: a gente sempre acha que as coisas dos outros são muito melhores do que a gente, sobretudo quando as pessoas estão deprimidas. E vamos associar, vocês me permitam, Aline e Raquel, quer dizer, que de repente, nos últimos tempos, saiu uma pesquisa mostrando que o Brasil tem um índice de depressão mais alto dentro da América Latina, mais alto do que o Brasil, só os Estados Unidos, é 5,8% no Brasil, a prevalência de depressão, enquanto nos Estados Unidos é 5,9%. E é isso, o quintal do vizinho é sempre muito mais interessante do que o da gente. Agora, doutora Fátima, Aline, falando agora de São Paulo, esse estudo foi feito especialmente com cerca de 2.000 adultos jovens com idades entre 19 e 32 anos, ou seja, uma faixa etária bem específica. E um dos autores diz o seguinte, que é importante seguir aprimorando estudos com essa faixa etária, porque hoje a gente tem um alto índice, ele diz até epidêmico, de problemas relacionados à saúde mental nesse grupo chamado de adulto jovem. Queria que a senhora falasse um pouquinho sobre esse grupo especificamente que foi aí o alvo dessa pesquisa nova que a gente divulgou agora. Aline, olha só, é a segunda causa mortes de adultos jovens entre 19 e 29 anos é o suicídio nos Estados Unidos. E o que nós sabemos é que 97% das pessoas que cometem suicídio, elas têm algum problema, algum transtorno mental, e o mais frequente deles é a depressão. E o que acontece? Essa fase é uma fase, assim, muito nos Estados Unidos, mais especificamente, os garotos, os adolescentes saem de casa, vão para a universidade, então é um período muito difícil, é um período em que a gente sai vendo quais as nossas capacidades, quais as nossas incapacidades, a gente não tem direito sabendo o que é bom para a gente, o que a gente quer. Então, são muitas novidades na vida e muitos problemas que o jovem ainda não tem respostas para essa coisa. E, frequentemente, estão se sentindo muito sozinhos, não conseguem ter uma rede suficientemente boa. E o problema a internet termina permitindo contato com as coisas as mais estranhas. Não resisto a dizer que nessa faixa de idade, e até numa faixa anterior, tem pessoas que têm anorexia nervosa, que têm problemas com transtornos alimentares, e tem as pessoas que dão os conselhos os mais absurdos. Então, geralmente, os conselhos que existem na internet só infelicitam mais, só causam mais e mais problema para esses adolescentes e adultos jovens. Doutora Fátima, o Daniel trouxe uns dados curiosos sobre a quantidade de horas passadas nas redes sociais, a probabilidade de você se isolar, se sentir sozinho, né? Cada 2 horas nas redes sociais, você tem mais probabilidade, o dobro de chance de se isolar, de se sentir sozinho. Tem como a gente fazer essa conta, pelo menos não de maneira exata, mas mais aproximada, para a gente até prestar atenção nos nossos próprios hábitos, se a gente não está se isolando demais, usando isso como uma fuga, por exemplo, do mundo real, e aí a gente acaba caindo nessa armadilha aí? Sim, olha só, a internet é maravilhosa, a gente está podendo ter essa entrevista aqui porque existe a internet, porque existe o Skype e eu estou podendo da minha casa dar essa entrevista. Então, como vocês conseguem, uma outra pessoa, o Daniel está lá nos Estados Unidos e passando uma reportagem, isso seria impossível em outros termos. Então, tudo na vida tem um lado positivo e um lado negativo. O que é importante é que as pessoas, quer dizer, primeiro, nada substitui o contato humano. Então, assim, é preciso, vocês mesmas sabem, quer dizer, eventualmente uma entrevista dada aí no estúdio, muitas vezes tem muito mais calor, tem muito mais frescor, o que não impede que outras formas também sejam possíveis. Mas a verdade é que muita gente que tem problemas, não consegue sair de casa, se isola e nesse isolamento só piora o sofrimento e agrava, cronifica a doença. Agora, doutora Fátima, eu me lembrei agora de uma vez que eu ouvi uma psicóloga dizendo que, por exemplo, acessar a rede social já perto de dormir
não é uma Sim. boa, né? A hora do descanso, você chega na cama ali, faltando 40 minutos, hora de desligar, de pensar no dia seguinte, você chega lá, dá aquela olhadinha no Instagram, vê aquele pessoal feliz nas fotos, aí você repensa a sua vida, você acha que tá tudo errado, quer dizer, eu acho que a Raquel também falou sobre isso, né? Sobre estratégias do dia a dia, pra gente tentar se manter numa relação saudável com as redes sociais, porque os próprios pesquisadores disseram que eles têm dúvida se primeiro vem o isolamento e depois isso leva ao uso excessivo de rede social, ou se é o caminho inverso, ou se é as duas coisas, né? Se o uso excessivo também pode levar a esse isolamento. Então, seriam aí dicas para a gente se observar e momentos que a gente não deve acessar essa rede no momento do descanso, no momento de refletir sobre como é que foi o dia, ao acordar, por exemplo, a primeira coisa que faz ali é ver no Facebook as notificações. Que tipo de dica prática a senhora poderia dar para a gente? O que acontece é que as pessoas perdem o limite, perdem o controle das coisas. Então, começam a usar e, assim, as pessoas já acordam, a primeira coisa que fazem é ligar o smartphone para ver o que andou acontecendo durante a noite e, antes de dormir, não resistem a saber o que está acontecendo. E tudo na vida a gente tem que usar com parcimônia, tem que usar com bom senso. Nada exagerado é bom. Exercício é uma coisa muito legal para todo mundo fazer. Exercício demasiado não é bom. Alimento é uma coisa boa, quer dizer, alimento demasiado é bom, alimento pouco também é ruim. Então, tudo na vida, e na verdade, o que está? O comportamento da gente, tanto o comportamento aditivo na internet, na alimentação, no exercício, no que quer que seja, tem a ver com como a gente está no mundo, né? E hoje a gente vive um mundo, por exemplo, essa questão dos jovens. No Brasil, especificamente, o desemprego é muito grande e a perspectiva de emprego para os jovens é muito baixa. Então, isso causa sofrimento, quer dizer, isso aumenta conflitos, pode aumentar, quer dizer, dá um aumento da baixa autoestima, ou seja, a pessoa tende mais a ter depressão, a ter quadros de ansiedade e, portanto, ficam infelizes, né? Doutora Fátima Vasconcelos, muito obrigada mais uma vez pelo seu tempo aqui com a gente. E se serve de ajuda, eu passei a não usar mais rede social antes de dormir. Faltando 1 hora para dormir, eu vou ler meu livro, faço outra coisa. E olha, acho que para mim fez bem. Foi legal. Foquei nas minhas coisas. Funcionou. Um beijo para a senhora. Obrigada.